mais importante, a gente está disponível para ouvir. Uhum. Eu acho que esse é o grande desafio nosso, né? Estar disponível para ouvir e entender essa necessidade. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bom? Estamos aqui de novo, né? Mais uma semana gravando mais um podcast, dessa vez com o meu grande amigo de jornada, de trabalho, uma pessoa que eu tenho uma honra muito grande de trabalhar junto há mais de 20 anos, né? 16 anos. 16 anos? 16 anos. Marcou meu coração, parece que tem mais de 20 anos já. Mas estamos aqui hoje com o Sandro Peterle, né? O nosso head de administração de vendas, a parte comercial da estrutura VD e Savana. Tá? Também a parte de controle, é o nosso controle, é o nosso cara que mantém as nossas coisas sob controle, né, Sandro? Isso aí. Dá um oi pro pessoal aí, Sandro. O pessoal escutar a sua voz aí. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Marcelo, um prazer estar aqui com você, uma oportunidade a gente conversar um pouquinho, contar um pouco dessa história, né, que a gente construiu juntos. Obrigado aí pela oportunidade, né, de podermos interagir um pouco. Ah, que bom. Vamos contar para o pessoal um pouco, né, Sandra? Assim, você acabou já contando que são 16 anos, achava até que fosse mais de 20. Mas eu me lembro quando você chegou lá, no caso há 16 anos atrás, trabalhamos juntos. A gente vai contar um pouquinho dessa história aqui daqui a pouquinho. E hoje você é o nosso grande responsável por toda a parte de controle da empresa, né? A VD e a Savana praticamente a maior revenda do Brasil hoje. O ano passado a gente quase foi a maior. Mas se não é o primeiro, é o segundo, está sempre ali, sendo uma das grandes referências no Brasil em vendas de caminhão, ônibus e van, pneus Michelin, né? E todas as revendas sempre certificadas com ouro. Tivemos ano passado o nosso segundo diamante, o primeiro foi em Linhares, o ano passado em Ponta Grossa. E você é o nosso cara desse controle todo aí, Sandro. Conta um pouquinho pra gente o que é essa administração, porque algumas pessoas ficam com a ideia que a sua administração ela é responsável por emissão de notas fiscais, né, de comprar e vender veículos. E ela é um pouco mais do que isso, né? Na verdade, a administração lá que você é responsável por ela tem um papel bem diferente das outras revendas aí. Dá uma atualizada pra gente, Sandro, o que faz a administração aí? Ô Marcelo, é importante, né, registrar esse momento, falar de algumas coisas da construção, né, do Departamento de Administração de Vendas, né? Em 2007, né, começa acho que a construção disso, que foi de fato pensar em como a gente controlar melhor e disponibilizar as informações para o time de forma a dar sustentação, que nos permitisse crescer com segurança, né, de realmente entregar informações confiáveis e estar disponível. Então isso foi uma evolução, né, de 2007 para cá, né, o time foi crescendo, as responsabilidades também. Hoje nós atuamos, né, na parte de processamento de garantia. Né? Além de faturamento de veículos também. Além de faturamento de veículos, né? Processamento de garantia, compra de peças, né? Toda a parte de recebimento desses veículos vendidos. Recebimento financeiro. Recebimento financeiro. Toda a parte de recebimento de bonificação de peças e veículos. Né? E a folha de pagamento também, que a gente faz a apuração de comissionamento, né? De todo o time, de consultores técnicos, vendedores, os gestores, né? Matriz de performance, tudo isso está com o nosso time. Né? Temos também a parte o apoio aí ao projeto Turbo, né? Estamos, né, na condução desse projeto que a gente tem de tecnologia. É um pouco do que hoje a administração desenvolve e interage muito com o time comercial. Legal, né? É muito bom ver essa construção, né, Sandra? Porque assim, igual você falou, já estamos indo aí para 2007, 13, 14 anos de construção desse setor que não para, né? Não para. Não para, cada vez controlando um pouco mais, e é muito importante a gente poder contar com esse controle de fato, né? Porque é isso que nos dá a segurança que estamos indo no caminho certo, né? Juntos, né, a gente vê quanto que assim, a gente conseguiu recuperar de dinheiro perdido, de emissões erradas que eventualmente a Mercedes faz. Então, assim, traz uma segurança muito grande para a gente, né? Todo esse setor aí. Sim. Vamos transformar esse número, Santo, porque às vezes a gente falou assim de uma forma, não é muito palpável, assim, mas de uma forma simples. Quantos veículos a gente vende por mês, mais ou menos? Marcelo, a gente tem em média hoje em torno de 400, 450 veículos de faturamento. 400 veículos por mês, a gente está falando praticamente de 5 mil ano, 4.800, praticamente 5 mil veículos por ano. Exato.
que a gente compra, né, e vende. Né? Então todo o controle da compra, se foi no valor certo, porque em veículos, em caminhões, né, você é um pouco diferente dos outros automóveis, que nos outros automóveis você tem uma tabela que é sempre aquele valor. Caminhões tem políticas diferentes, clientes diferentes. Variantes diferentes. Cada processo de compra é um processo de compra, né? Aprovado, uma compra para um cliente, né? Bem legal. Garantia. A gente está processando mais ou menos quantos procedimentos de garantias mês? Em média, 1.300 processos. Mais 1.300 processos. Isso. Tá, que vão mudar também 18 mil no ano. 18 mil processos de garantia. E a gente não tem tido perda de garantia, né? Aquelas auditorias que já levou da gente mais de 1 milhão em auditoria. Né? Graças a Deus, Marcelo, o nosso time, né, junto com o nosso time comercial, tem conseguido aplicar realmente um controle bem rigoroso, tem nos permitido trabalhar com bastante segurança. Né? A gente fez um benchmarking com os grandes concessionários aí no Brasil, e de fato a gente tem performado melhor do que a rede, né? Realmente tem entregue um bom resultado nesse quesito. De garantia, De garantia, com baixos índices de perda. Tem também a compra de peças, que também é responsável pela gestão do giro das peças, né? Aquelas peças para não ficarem muito antigas no estoque. Né? Aí você faz políticas para colocá-las para fora e tal, esse tipo de coisa. E compramos quantos milhões de peças por mês? Em média, nós estamos com 10 milhões hoje, né, de compra de peças por mês. Né? E realmente é um trabalho que é o quê? Gerenciar junto com o time comercial as demandas, entender a necessidade, né? Seja para atender algo específico, então disponibilizar peças um pouco mais específicas do estoque, ou de fato a reposição do produto que vende todo dia. Né? Essa interação é o que vai nos ajudando a manter uma boa qualidade de estoque e atender bem os nossos clientes. Muito bom. E mais o cálculo do comissionamento de toda a equipe comercial, né? Que a gente está falando de quantos vendedores? Em torno de 150. 150, né? De veículos, peças, pneus, oficina. Né? Fora os gestores. Fora os gestores. Todos os gestores também. Exato. Legal. Então, assim, para quem tinha uma visão o que era o setor, então, assim, né? A administração central de vendas da VD, que o Sandro, que é o responsável aqui, ela, resumindo, né, mais ou menos 400 veículos por mês de faturamento, 1.500 OS de garantia, 10 milhões em peças que são compradas, o cálculo da comissão de toda a equipe comercial, que pelo menos umas 150 pessoas daí para lá. Isso. E ainda todo o apoio na gestão da inteligência competitiva para gerar informações para o Turbo, toda a parte do BI também passa tudo por você ali. É um processo, bastante coisinha para a gente equilibrar, mas... Bacana, Sandro. Temos um time forte por trás. Lá, São quantas pessoas no seu time? Mais ou menos 25, né? 25 pessoas. Nos apoiando nessas entregas diárias. Se a gente parasse hoje e imaginasse que chegaríamos aqui, né, Sandro? Quando começamos isso lá atrás, né? Quem diria, né? Realmente são vitórias diárias, né? Eu acho que olhar para trás para da gente se alegrar né, e agradecer realmente, porque tem muita coisa construída juntos aí, com muita dedicação e suor, mas... E o apoio, logicamente. Não faz sozinho, né? Faz com o time todo. O apoio de todo o time, né? e da gestão para que a gente possa... E se ajustar, né, Sandra? Assim, as realidades do Sul, do Espírito Santo, não só do Sul, mas você tem uma realidade de São José dos Pinhais que é diferente de um Xanxerê, que é diferente de um Ponta Grossa, Joinville, ou de Cachoeiro, de Colatina. E chega no final do mês todo mundo querendo que fature os veículos ali. Essa é o nosso desafio diário, né? De fato, de ouvir a ponta lá, a realidade, entender essa necessidade do cliente, né? O nosso cliente interno, o nosso cliente externo, e a gente buscar aí a melhor forma possível entregar, né? Entregar essa qualidade do serviço, a segurança necessária para esse processo, que a gente de fato possa estar somando, né? Acho que esse é o nosso desafio diário. Muito bom, muito bom. É um motivo de orgulho, sabe? Motivo de orgulho. Essa administração, né, a gente fala com o pessoal da Sobens, o próprio pessoal da fábrica lá fala, não, manda o Sandro aqui, manda calcular, ver, o Sandro é chato, o Sandro é controlado, tem as informações todas. Ficou famoso, rapaz. Pois é, essa característica nossa de fato procurar nesses detalhes é o que nos permite, né, questionar algumas coisas que estão no dia a dia e que a gente possa refletir, né? Tá bom do jeito que está, dá para melhorar, e a gente de fato
interagir. Eu acho que esse é o nosso propósito. Né? Que são valores nossos, né? De melhorar sempre, né? Melhorar sempre. Trabalho sério, sabe? Procurar ouvir o cliente, igual você estava falando aí, e construindo devagarinho, melhorando sempre, né? Com respeito às pessoas, né? E se desenvolvendo e criando, né? Uma estrutura com essas pessoas juntamente com você, fazendo uma história aí que estamos nos tornando referência, né? Exato. Com todo esse trabalho aí. Muito bom. Parabéns, Silvio. Parabéns. Muito bom ver esse legado sendo construído aí. É um motivo, né? Bacana. Conta pra gente um pouquinho mais, Sandra, da sua história, né? Como é que você chegou até aqui, né? Já conversamos aqui, já falamos com Carioca semana passada, né? Falamos já com baiano, já falamos com capixabas, mineiro, paulista, né? Passamos aqui. E você, Sandra, onde que você é? Sou capixaba também, Marcelo, nasci legal. em Venda Nova, né? De lá, né? Vivi lá, né? A minha infância e juventude, até concluir o ensino médio, né? Lá eu acompanhava meu pai nas idas e vindas na atividade rural, né? Meu pai trabalhava, né, com plantio, né, com agricultura. Você plantava o quê? Tinha abacate, café, né, um período que plantava hortaliças, né. Morango nunca plantou, não? Repolho, cenoura, alface, essas coisas. Então eu acompanhava. Você ajudava muito. a colher, ajudava a capinar ou carpir, como o pessoal fala no sul lá? Não, eu atuava mais assim, tinha que ir, a gente falava de buscar o café na roça, o abacate para trazer pro ponto de entrega, né? Ou pro secador, lavador de café que tinha estrutura lá. Então era um pouco disso, né? Eu acompanhava ele, tentava estar junto ali aprendendo, né? Eu gostava muito de acompanhá-lo nesse dia a dia dele. E aí lá para os seus 15, 16 anos, né? Eu queria aprender alguma coisa nova e fui procurar alguma coisa para fazer, e meu tio tinha uma oficina, né? Ele tem até hoje uma autoelétrica e troca de escapamentos. E ali eu ficava na parte da tarde, todos os dias na parte da tarde, aprendendo a instalar um som, né? Consertar um alternador, um arranque. E aí eu fui aprendendo, passava o mês inteiro lá na parte da tarde, estava pela manhã, para poder buscar alguma coisa nova. Né? E isso foi ficando, eu fiquei ali 3 anos, né? Passei a estudar à noite. Você desmontava o alternador, trocava os escovas? Isso, exatamente. Rotor, estator, essas coisas da manutenção elétrica básica, troca de escapamentos e trocar uma lâmpada, né? Fazer instalação de som. Tirar aquele parafuso ali do coletor de descarga, ele que sempre ficava agarrado. Aquele que quebrava o estojo. Né? Mas assim, depois a gente chegou a se arriscar em alguma coisa de sons mais pesados, né? De alto-falantes grandes, né? Toda a parte de estrutura, bastante coisa assim a gente pôde aprender ali, que é um pouco do que a gente traz para hoje, né? Como que a gente olhando para trás a gente pode perceber, né? Cuidar dos nossos clientes, né? Como atender um anseio, uma insatisfação, né? do cliente que chegou com o seu veículo quebrado. Geralmente era no final de semana, né? Chegava num sábado, todo mundo saía da roça, do interior para poder... Era o dia que tinha para passear. Era o dia que tinha, né? Para passear ou para cuidar, né? Da manutenção do seu veículo. Então o sábado era um dia movimentado, né? E aí... nesse meio tempo, assim, eu comecei a fazer uma faculdade lá mesmo. Lá mesmo? Seu ensino médio foi feito lá? Ensino médio feito lá, em escola pública. Depois fui estudar nessa faculdade particular, mas o ensino, né, a forma como eu estava aprendendo não estava me agradando. Eu estava achando que estava sendo muito superficial. E era o quê que você estava estudando? Administração mesmo. E aí, porque como... existia essa questão de buscar um equilíbrio na exigência do ensino, porque você tinha um grupo de pessoas que trabalhava na roça, pesado, que era muito cansativo, então não se exigia tanto ao nível que eu esperava que isso seria necessário para o aprendizado. Então eu optei em buscar uma outra alternativa e nessa época
eu já conhecia a Michele, né, minha esposa, e aí... Mãe do Miguel. Mãe do Miguel, e ela já morava aqui em Vitória, né? E ela me incentivou muito, me apoiou muito nessa questão de vir para cá, né? De buscar uma oportunidade aqui, e logicamente tinham aqui boas faculdades para que eu pudesse seguir, né? Então eu vim para cá, fiz meu curso minha formação em administração na UVV, né? Fiz todo esse período E quando você veio para a UVV, você acha que foi muito difícil? Como é que foi acompanhar, sair de uma faculdade lá do interior e vir para a UVV? A UVV é a Universidade de Vila Velha, né? Porque algumas pessoas que não conhecem, é uma universidade bacana que tem aqui, que tem bastante cursos, né? Cresceu bastante também nos últimos anos aí. Não tive muita dificuldade, né? O meu ensino médio tive uma boa base lá do ensino fundamental e médio. E eu sempre fui muito aplicado, assim, muito dedicado. Então eu não tive problema. O dito CDF. Não isso, mas de fato eu gostava bastante de estudar e fazer sempre o melhor, né? Nem sempre a gente alcançava, mas era o objetivo. Então fiz a minha formação aqui, isso já era 2002, né? 2003. Em nesse período, né, estagiei no Banestes, né, fechar a contabilidade offline, né, na época do Banestes? Do Banestes era a digitação, né, tudo que era processado à noite, né, era compensação de cheque, era tudo... Tudo feito de manhã, assim, no dia à noite, né, fora do horário. Era tudo fora do horário, nós fazíamos pela manhã, né, antes do banco. Tudo manual. Fazia processamento. A máquina eu não fiz a datilografia, né? Eu cheguei a fazer o curso de digitação, né? Das histórias dos colegas aí, mas a datilografia era presente, era muito presente nessa questão. Então era um mix ali da digitação no computador, do fechamento da contabilidade offline com e uma parte de arquivo, né? Então foi mais um O Banestes é o Banco do Estado do Espírito Santo. E aonde que era? Que agência que era? Na agência de Vila Velha mesmo, na Champanhar. Ah, tá. E você morava em Vila Velha na época também? Eu morava em Vila Velha. E aí terminei o estágio, né, dei continuidade aos meus estudos. Cheguei a começar um trabalho numa concessionária de motos, em Almoxarifado. Que marca? Marca da Honda, né? Honda, né? Conheci um pouquinho de peças, né, daquele mundo. Aquele monte de peças que tinha na Honda, né? Um monte de código, eu falei, mas eu não acho que eu não conta, não. Não vou dar conta de gravar esse monte de número, né? Porque o time com experiência, você fala o que precisa, todo mundo já tem de cabeça os códigos. E aí, por uma incompatibilidade de horários, né, com a faculdade, eu resolvi sair do trabalho para continuar o foco com os estudos. E aí, assim que eu finalizo, já em 2005, né, eu tive a oportunidade de participar de um processo seletivo na Vitória Diesel. Foi lá que eu fui conhecer o Carlos Berti. Carlos Berti, nossa senhora, um grande amigo também. É um grande parceiro. Me acompanhou quando eu fui para Curitiba, o Berti. Ele que me entrevistou lá e depois a conversa final com você, né, pra gente... Isso foi em 2005? Isso foi em 2005. Ele teve um QI forte na época, né? O sogro dele... Tião Liana, né, grande amigo também da casa, cliente nosso, comerciante do Ceásico, também lá de Venda Nova, né, Sandro? Também de Venda Nova. Por um acaso, seu sogro? Por acaso, meu sogro acreditou, né, uma pessoa que estava lá com experiência de oficina mecânica, né, uma coisinha assim, pra gente começar eu lembro quando o Tião me falou, Marcelo, meu namorado da minha filha tá fazendo um teste aí e tal, dá uma olhada lá, vê como é que é. Eu falei, não, Tião. E a gente, assim, foi uma empatia, né? Assim, é claro que tem toda a parte técnica, né, que embasou, tanto que deu tanto certo, que você está com a gente até hoje, com essa carreira maravilhosa. Mas eu sou muito grato ao Tião até hoje pela indicação, né? Porque podia você não ter vindo para cá, podia ter tomado outro rumo. E quanto que a gente construiu, né, Sandra? Esse encontro nosso, como que foi bom, como que foi rico, né? Como que pôde produzir tanta coisa. Sem dúvida, de fato foi uma construção, né? O acreditar, né? Que eu acho que isso é um dos grandes virtudes dessa empresa, acreditar nas pessoas e dar oportunidade. Acho que isso é muito bacana. E você começou aonde lá? Eu comecei na administração,
né, como assistente de vendas. Não, você começou na administração de vendas, né? De vendas, né? Assistente de vendas do departamento. Não tinha administração de vendas ainda na época. Era o Bert. O Bert já estava no comercial. Era o Bert, né? Que ele estava ainda apoiando, ele estava fazendo o meio de campo ali como coordenador. Na época a gente fazia o faturamento de Cariacica e Linhares, né? O grupo de Cariacica e Linhares. Era o grupo Cariacica e Linhares. E aí nesse período aqui começa, né, a se discutir, né, como ter a informação, né? Porque chegava no final do mês é aquela loucura, né? Tem o fechamento do mês, o último dia do mês, né, que é a entrega de todo o time. Eu lembro que tinha aquele sistema que foi até o que fiz em Axis, né, para controlar o departamento de vendas. Você chegou a pegá-lo? Peguei um finalzinho dele, né? Dele. E depois foi virar o sistema para o Sigia lá e controlava tudo, uma doideira aquilo lá. Nossa Senhora. E no final do mês era assim, depois que terminava o faturamento, todo mundo ficava com a calculadora na mão, né? Vamos somar o que deu aqui de faturamento, de volume, de comissão, porque não tinha, né? Nada estruturado, então a gente, os documentos, a comunicação da Mercedes com a rede era via fax, né? Nossa, eu peguei Telex, rapaz, você já pegou fax? E aí você pegava aquele monte de aviso, informe de bonificação, de direito e... A nota fiscal chegava via fax para a gente poder tirar dali os dados e lançar no sistema. Pré-nota, né? Pré-nota, isso aí. Eu lembro que o dia 30 durava até o dia 31, 32, 33. Exato. O sistema não fechava no último dia. O sistema não fechava. Falar isso hoje ninguém acredita, Ninguém acredita, mas assim, realmente tem muitas histórias. Eu lembro disso que na Mercedes ela precisava faturar lá uma quantidade de veículos, aí chegava no final do mês, não conseguia, ela não fechava o mês não, deixava o mês aberto. Aí a gente falava, hoje é dia 32 de janeiro, 33 de janeiro, até a Mercedes atingir lá. Exato. Meu Deus do céu, que bom. E aí começou a construção do setor? Começa em 2007, né? Começa a construção, na época o Júlio, né? O Júlio estava lá. O Júlio que iniciou essa jornada junto com você. Eu lembro que eram muitas reuniões, né? Eu ali na equipe apoiando, participei bastante desse processo. E de fato, assim, como a gente disponibilizar informação, como tornar a área comercial mais leve, né? Deixar ela mais leve para dar foco no atendimento ao cliente, né? No realizar realmente o dia a dia lá para vender mais, vender melhor e a gente ali suportar com o objetivo de suportar esse time lá na ponta. Então foi muito trabalho ali para que a gente pudesse chegar onde estamos hoje, né? Isso, e nesse tempo é bom a gente só registrar que a administração de fato só emitia nota fiscal. Só emitia nota fiscal. Né? E controlava o recebimento financeiro, né, dos carros. Exato. Né? Exato. Tá, e à medida que ela foi pegando essa competência de fazer isso tão bem feito, ela foi absorvendo outras coisas de outros setores. Né? Você vê, a administração de vendas de veículo, o que ela tem com garantia, cara? Exato. O que ela tem com peças, né? O controle de todos os comissionamentos da empresa como um todo, né? Então, assim, isso foram conquistas de um trabalho que foi sendo construído com muita competência, foi trazendo segurança na informação, essa visão que você tem de que a informação é importante e tal, foi trazendo segurança e com isso foi trazendo, sendo esse centro de competência de controle, né? Isso. E assim, nessa jornada, né, Marcelo, 2011 eu participo também da administração central, né, que foi quando começou a administração central, então eu fui convidado para apoiar nessa transição. Foi trabalhar com a Andréia? Trabalhei com a Andréia de 2011 a 2014, né, na supervisão administrativa do Espírito Santo. Tá. Também uma função hoje que o Alexandre faz. Que o Alexandre realiza, então também é um aprendizado enorme, né, porque cuidar da nossa, como se fosse da nossa casa, né? Cuidar da empresa como se fosse a nossa casa. Então, de fato, é olhar para o prático, para o cliente, para as nossas instalações, se elas estão limpas, adequadas. Então, isso tudo faz parte de um aprendizado enorme, né? Isso é, de fato, essa ponte, né? Entre fornecer a estrutura para o comercial trabalhar. Exato. Né? E você voltou em que ano? Em 2014 eu volto, né, nesse meio, né, desse período aí vem a Savana Curitiba, né, a Savana Ponta Grossa, né.
Eu sei também que você fez uma formação daquele Líderes do Amanhã. Líderes do Amanhã. Acho que você foi o primeiro, se não me falha a memória, da nossa estrutura a fazer. Isso. Que é um trabalho que o seu Wagner, né, faz, assim, que é um dos grandes parceiros, apoiadores desse programa. Fala um pouquinho do que foi esse curso, que é um curso de uma formação muito legal aí, né? O Líderes do Amanhã, Marcelo, ele realmente assim, ele permite que os jovens, né, conheçam e participem de debates, né, de debates estruturados, né? Em todos os níveis de decisão, o que acontece em política, em economia, né, que a gente possa experimentar, né, vivenciar o mundo, né, de negócios, o nosso dia a dia, de uma forma muito mais intensa, né? Então, assim, ele tem valores sólidos, né? O Instituto, né? Ele trabalha em cima disso, né? Da responsabilidade individual, do respeito às pessoas, né? da responsabilidade do indivíduo para com a sociedade. E isso me permitiu conhecer muito, aprender muito, né? Então, assim, de fato, o grupo, né, através do seu Luiz Wagner, apoia muito essa iniciativa e ele de fato também me permitiu conhecer e aprender. Nesse 2 anos, eu acho. Eu participei durante 4 anos. 4 anos. Eu lembro que você teve até coluna no jornal publicada, rapaz. Na Gazeta, eu lembro que teve uma coluna da Gazeta publicada lá, que é o jornal aqui do Espírito Santo, né? Esses artigos, Marcelo, eles de fato são assim, um estímulo, né, do Instituto para que os jovens, né, para quem participa ali, de fato coloque isso, dissemine, né, esse conhecimento adquirido, que possa isso impactar outras pessoas e que essas pessoas de fato possam ter opinião com embasamento e não simplesmente em cima do achismo, né? E isso permite de fato me capacitou bastante nesse quesito, né, de ter informação, de saber lidar melhor com as informações, e em algumas oportunidades eu pude compartilhar também, publicar. Que é um pouco da escola liberal, né, Sandra? Ela é muito dentro da escola pensamento austríaco, né, de economia, né, do Instituto von Mises, né, que é muito alinhado por aí. Tem muita coisa boa nisso aí, muita coisa boa. Com certeza somou muito, né, para você e para a gente. Esse trabalho aí foi muito legal, né? Um trabalho que eu reconheço que é um dos trabalhos assim de muita responsabilidade social, né? Porque traz esse conhecimento, essa nova forma de ver a economia e da nossa responsabilidade enquanto empresa, do que a gente tem que fazer para desenvolver, né? E como indivíduos, né, Marcelo? Como ser melhor e como fazer no nosso ambiente, né, de negócios, o nosso ambiente que a gente convive seja melhor a cada dia. Bacana. Sandro, você é responsável por um setor que ele é uma centralização, né? A gente acaba centralizando, né, a administração. Hoje nós somos em 17 filiais, me parece, né? 17 pontos de vendas da estrutura Savana mais VD, entre os pontos de... São 14 revendas, né, as revendas plenas e os postos de serviço, falando de caminhões, né, 7 revendas de pneus, né, que hoje nós temos. Então são 21. São 21. Então, mais do que eu imaginava até. Tá, então assim, e quando a gente centraliza, a gente acaba tendo muito desgaste com as pontas, né? Porque alguns entendem que burocratiza demais, outros entendem que perde poder, outros entendem que não precisa disso, que queria fazer diferente, porque lá é diferente, né? Aqui é diferente, isso aí não funciona aqui e tal. Como é que é lidar com isso, Sandro, com essas pressões que vêm de todo lugar e com esse equilíbrio? Como é que é isso? Como é que foi isso? Marcelo, a gente aprende a cada dia, né? Hoje, o mais importante é a gente estar disponível para ouvir. Eu acho que esse é o grande desafio nosso, né? Estar disponível para ouvir e entender essa necessidade do cliente lá na ponta. Né? Hoje a gente procura, né, da melhor maneira possível, buscar esse equilíbrio entre atender a necessidade do comercial, cuidando de um processo seguro, de uma forma que a gente possa trazer toda a segurança, né? A parte jurídica, a parte fiscal, a parte tributária, fazer os processos bem feitos para que a gente possa entregar o melhor resultado para o cliente
e para o nosso negócio, né? Então, temos um dia a dia de bastante desafios, assim, de bastante interação com o time para que a gente possa contribuir e fazer com que isso melhore a cada dia. É bem legal a gente constatar isso, né, Sandro? Porque a gente começou a falar de alguns números, começamos a falar, e essa estrutura que você está liderando, né, nesse papel aí, fatura alguma coisa de quase 2 bilhões por ano de faturamento. A gente pode listar no Brasil quais são as empresas que faturam, quantas empresas tem que faturar algo nessa magnitude, né? Não são tantas. Exato. Né? Você já faz parte do seleto grupo do bilhão aí. Do bilhão. E é muito legal, assim, porque precisa de muita flexibilidade, né, Sandro? Ouvir, né, sabe, tá lidando com esse convencimento de poder escutar e sem abrir mão dos controles necessários para que traga a segurança adequada, né? Exato, Marcelo. Hoje, a flexibilidade que eu procuro levar para o time, né, nossa equipe administrativa, é justamente isso, né? Ouvir a ponta, mas não abrir mão da essência nossa, né? Que a nossa administração, ela precisa trabalhar com as informações que chegam do comercial, mas cuidar para que ela chegue na nossa área de controladoria de forma organizada e estruturada. Então, é isso que nos faz crescer de forma sustentável. Então, a todo momento a gente busca negociar, entender a realidade e trazer. Fala, essa pode não ser a melhor opção, vamos por esse caminho? Então, isso tem sido muito presente no nosso dia a dia e tem dado resultado. A gente tem conseguido se aproximar muito da equipe comercial. Eu fico assim, muito feliz de ver, né, essa evolução toda, né? É muito legal, muito bacana essa segurança toda que a gente consegue navegar e nos permite sonhar. Se aparecer outras oportunidades, a gente continuar crescendo, né? Porque a gente tem essa estrutura, né? Que a gente fala, a gente tem braço para poder crescer. Então, se aparecer alguma oportunidade, né, a gente tem algum espaço a mais para a gente poder ir à frente. Falando nesse processo seu da administração, dessa gestão, tá? Quando a gente olha para o futuro, Sandro, o que você enxerga para o futuro? Eu gosto muito de perguntar isso para o futuro, até para a gente entender o que eu preciso aprender para me preparar para esse futuro que está vindo aí, né? Então, eu tenho sempre perguntado isso aqui, como é que você olha para o futuro e tal, porque a gente hoje tem que estar sempre caminhando, resolvendo os nossos problemas de hoje, né? Matando os nossos dragões de hoje, né? Mas pensando no futuro, para que lado que virá, né? O que vem pela frente aí? Na sua visão, quando a gente olha pelo menos daqui a 5 anos, né? 5 anos ou mais, nesse cenário aí, Sandro, como é que você enxerga esse setor que você é responsável? Você acha que ele vai estar mais pulverizado, mais fechado? Sabe, que tecnologia? O que você enxerga dele aí? Marcelo, isso tem sido uma conversa frequente lá com o meu time, com a equipe. A gente tem procurado refletir bastante sobre isso, né? A administração, né, a essência dela é de fato fazer esse meio de campo aí com o comercial para trazer segurança. Então, em cima disso, o que eu tenho discutido com o time é como que a gente torna esse processo, né? Talvez dar um pouco mais de autonomia lá na ponta, né? Eu ganho mais agilidade, mas a gente não pode perder essa essência de fazer bem feito e de cuidar para que isso se torne um processo seguro para a corporação. E aí eu preciso formar esse time, né? A gente precisa estar cada vez mais conversando, porque uma das coisas também que me tem gerado bastante reflexão é informações confiáveis. De que forma que eu posso receber informações e disponibilizá-las para que eu auxilie na tomada de decisão. Porque como muita coisa passa na minha mão, como que eu posso disponibilizar isso? Então, existir essa interação é fundamental. Pensar em ferramentas que possam dar um pouco mais de autonomia lá na ponta é fundamental, mas cuidar dos dados também é fundamental. Então, eu tenho pensado muito nisso. E daqui para os próximos 5 anos é essa construção, é a gente refletir sobre isso cada vez mais, ouvir a ponta e pensar em soluções que possam
gerar essa satisfação para os nossos clientes. Eu acho também, eu concordo com você. A gente já tem hoje um desafio no chamado CRM, né? Exato. No nosso programa que cuida desse relacionamento com o cliente. Então, se a gente fala que o cliente quer comprar ou não quer comprar, a gente toma atitudes, ações, faz investimentos em marketing, sabe, faz campanhas, aumenta ou diminui o preço da mercadoria, né? Buscando guiar a empresa em cima das informações que aquele vendedor registra com contato com o cliente. E o que você está trazendo é a mesma coisa, só que não é a informação do vendedor com o cliente, é a informação que está gerada dentro da empresa que vem das notas fiscais, da forma como que a gente fala que se participou de um negócio ou não participou do negócio, os resultados que aquilo gerou, então os custos se estão lançados nas contas certas. Tudo isso é base para a gente tomar decisões. Exato. E nos guiar. E é o que você está falando, que o seu grande desafio é como fazer essas informações estarem cada vez mais confiáveis e disponíveis para tomar de decisão. Para que a gente possa, né, olhar para o lado certo. Né? Para que a gente continue acertando. Eu acho que as nossas experiências, né, a gente tem excelentes histórias de sucesso, né? Grandes histórias de sucesso, mas para que a gente continue, a gente precisa de trabalhar essa base. Né? Para que aquela luz no fim do túnel seja uma luz. Seja uma luz. Não seja um trem vindo na nossa direção. Exatamente. Senão a gente vai no sentido daquela luz, chega lá, é um trem. E aí a gente tem que saber, que trem é aquele só? É um trem. E de fato, assim, eu tenho buscado isso, né? Gerar essas informações hoje, né? O meu grande desafio é esse, né? Para que o time, né, os gestores, quem tem acesso às informações, possam ter ali uma provocação, né, e que eles possam realmente refletir como fazer melhor. Então, acho que dessa forma eu também contribuo, né, para que a gente possa continuar olhando para frente. Muito legal, Sandro. Eu fico pensando assim, aquele menino que ficava lá com seu pai na roça, lá ajudando a lidar com as coisas de roça, né, com as verduras, com a plantação, com os abacates lá, café e tal. Se ele olhasse para você hoje, né, o que aquele menino sentiria, né, de ver essa história toda, essa jornada, né? Como é que ele ficaria? O que ele sentiria dessa história toda aí? Marcelo, o meu pai faleceu recente, né? É uma história que eu chego até a me emocionar, mas ele, sem dúvida nenhuma, de muito orgulho, né? Porque a mensagem que ele me deixou foi sempre assim: faça bem feito, faça com ética e respeito. Então isso é essência, né? Então assim, cuidar, fazer bem feito e se dedicar. Então eu não tenho dúvidas que seria de muito orgulho, né? Ele estando aqui e vendo isso, isso tudo acontecendo, né? Seu pai sabe, né? Assim, ele participou disso, viu esse sucesso, né? Com certeza, não só para ele, para sua mãe, para sua família, né? Sem dúvida. É muito legal esse legado que você tem construído aí. E de novo, né? Quando princípios e valores se encontram, né? Dá essa liga, né? Então, assim, a gente tem no grupo essas coisas muito fortes. Sim. Né? São fundamentos muito né? Arraigados na nossa estrutura, né? São 75 anos, né, que os fundadores trouxeram isso para a gente continuou levando isso para frente, né? E não muda, né? Porque são coisas que são fundamentais, não tem que ficar mudando, né? Não tem que inovar princípios, pilar, né? Como respeito, como honestidade, né? Como dar trabalho, essas coisas, é isso. Né? E quando a gente vê esse encontro, tá aí, mais uma história de sucesso aí. Legal, Sandro, muito bacana, muito bacana. Mas me conta aqui, se você tivesse... vamos imaginar aqui que você está naquela sala onde que a gente coloca os funcionários que estão começando a trabalhar com a gente, né, e a gente faz aquele treinamento de integração e apresenta a estrutura. Que mensagem que você daria para esses novos funcionários que estão começando com a gente hoje? Sabe, que palavra que você deixaria para eles aí? Marcelo, a primeira é um pouco da minha essência, né? Dedicar-se e se envolver com o que ele se propõe a fazer. Essa empresa, ela é acolhedora, ela permite que as pessoas contribuam e se desenvolvam também dentro da empresa.
Então, o que eu tenho falado muito para o meu time, dedique-se, pense sempre em fazer o melhor, porque as oportunidades, elas vão aparecer, elas acontecem. Seja aqui ou em outro departamento, mas quando nós estamos capacitados, as oportunidades aparecem. E para se capacitar, nós precisamos estar dispostos, disponíveis. Então, é isso. Trabalhar com dedicação e amor é fundamental. Que legal. Bacana. Bela mensagem. Tomara que as pessoas escutem, né, e absorvam isso aí, né? Porque é muito bom você trabalhar com isso, né? O trabalho, ele frutifica melhor, né? A gente faz isso com muito mais prazer, fica muito mais leve esse trabalho aí. É muito legal. E, Sandra, eu sempre assim, estamos caminhando para o final aqui, eu queria te pedir um conselho, uma dica, né? O que você deixa para a gente de uma dica de um filme, de um livro, um conselho? O que você... Marcelo, hoje a gente fala muito de legado, de propósito, né? E eu lembrei de um livro que eu li recentemente do renomado filósofo Mário Sérgio Cortella, né? Por que fazemos o que fazemos? Né? E fala sobre propósito e como uma vida com propósito nos leva a ter mais consciência das nossas ações. Fala de carreira, fala de inquietações, mas ele fala que temos que trabalhar. Podemos fazê-lo para a obtenção da meta e podemos fazer de uma forma a marcar presença. Então, assim, esse livro ele me marcou bastante, né? De como que a gente pode se dedicar, fazer bem feito, olhar para o nosso propósito e marcar presença. Isso é fundamental. Eu acho que isso é amor, a paixão pelo que faz. Então, esse livro me marcou bastante. Se puder deixar uma dica aqui, acho que esse livro vale a pena. Um livro do Cortella, muito bom, bacana. Obrigado pela dica aí, belíssimo. Me faz lembrar eu estava escutando um podcast outro dia, né? E lá pelas tantas a pessoa fala assim, olha, todo mundo sabe que vai morrer, né? Então o homem nasce sabendo que vai morrer, mas nem todos os homens vivem, alguns somente sobrevivem. Exato. Né? Porque não consegue encontrar isso que você está falando, essa paixão por fazer, né? Ou se apaixonar pelo que tem que fazer, né? Porque às vezes a pessoa fica, do que eu gosto, mas às vezes presta atenção naquilo que está fazendo. Cara, tem tanta coisa boa ali, né? Tanta coisa boa, né? As pessoas, que é monótono, não quer aquilo. Exatamente, ele explora justamente esses pontos de que a rotina, a mesma coisa, as mesmas pessoas, mas é possível aprender, é possível fazer coisas diferentes, mesmo na nossa rotina, mesmo no nosso dia a dia, e entregar coisas diferentes. Verdade. Eu estava fazendo, só fazer uma parte aqui, mas eu estava fazendo outro dia uma meditação guiada, né? E na meditação guiada, estava falando lá para respiração, prestar atenção na respiração, etc. e tal, e lá a pessoa fala assim, olha, nem uma respiração é igual a outra. Presta atenção, a temperatura do ar, que entra, que sai, o quanto que ele expande no seu corpo e tal, você vai ver que nenhuma respiração é igual a outra. Você quer me dizer que a sua rotina do dia ela é monótona? Falta de prestar atenção naquilo que você faz. Né? E à medida que quando você presta atenção, você acaba percebendo quanto de coisa boa tem naquilo, como que você pode se dedicar com muito mais, fazer aquilo que você está fazendo, mesmo que não é exatamente aquilo que eu queria fazer, mas na hora que você começa a prestar atenção e se dedicar àquilo, você vê o quanto que você consegue crescer com aquilo, né? Quanto que você pode contribuir para que aquilo seja melhor para esse mundo que a gente vive. Sem dúvida, Marcelo. E assim, é a forma como a gente se dispõe a fazer as coisas que muda, né? Que muda o jeito de ver, de enxergar e de fazer. Verdade. Mas é isso, meu amigo. O nosso tempo está chegando ao fim aí. Quero te agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos aqui, né, nesse trabalho, nessa construção desse legado que estamos fazendo juntos aqui. Obrigado por abrir esse espaço na sua agenda. Eu sei como que você é corrido, né? Obrigado pela sua oportunidade e pela sua generosidade de compartilhar conosco a sua história. Né? Com certeza é uma história bonita, né? que muito nos motiva e nos orgulha. Tá? E por ser esse grande amigo que tem sido aí esses anos todos, né? E sonhando junto esse sonho.
Deixar você fazer as considerações finais aí para fazer o encerramento. Marcelo, eu que tenho a agradecer pela oportunidade, né? Não só de trabalhar nesse grupo fantástico, né? Com esse time que eu tenho aprendido muito, né? Pela sua gestão e liderança. Isso nos impulsiona, né? Tem feito caminharmos por uma trilha mais serena, né? Um caminho mais... Mas, assim, esse agradecimento também é extensivo a todo o time, né? Por apoiar, por acreditar, e a minha família, logicamente, porque sem a família a gente não consegue se dedicar ao máximo como a gente procura fazer todos os dias, né? Mais uma vez, parabéns aí por essa inspiração, né, do podcast, que realmente permite levar às pessoas, né, um pouco da história de cada um. Isso nos faz, nos torna mais próximos, nos permite aprender também. Né, e sucesso para todos aí. Sandro Petterle, muito obrigado mais uma vez, né? E é isso aí, pessoal. Estamos aqui encerrando mais uma edição do nosso podcast, desse nosso legado, tá? Que é construído por todos nós, né? Muito mais do que o nosso convidado que está aqui hoje, mas por cada um de vocês que está aí no dia a dia construindo, né, nossa rotina e fazendo dessa empresa cada vez um lugar melhor para a gente estar juntos. Obrigado a todos aí pela audiência, vamos juntos aí caminhando. E semana que vem tem mais surpresas pela frente aí. Obrigado e até semana que vem. Valeu, pessoal.